E eu creio, irmãos, que o Senhor tem algo nessa noite para derramar. Como usou a boca da missionária Chayenne. É os últimos dias da igreja nesta terra. E hoje o Senhor nos concede mais uma oportunidade. Aleluia. Quando se encontraram, diga amém. Amém. A palavra do Senhor vai nos dizer assim, então: tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava e vendo, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus com que ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. E disse: onde o pusestes? Disseram-lhe: Senhor, vem ver. Versículo 35. Jesus chorou. Vou mencionar mais uma vez. Versículo 35. Jesus chorou. Agora, irmãos, vamos orar rapidamente. A nossa irmã aí já orou, mas vamos orar um pouquinho mais, porque eu sei que nesta noite o Senhor tem algo novo para entregar sobre esta igreja. Então comece a orar comigo. Não permita eu orar sozinha nesta noite. Soberano Deus e eterno Pai, Senhor, nesta noite a tua palavra já foi feita menção, meu Deus. Senhor, fala com a tua igreja, meu Pai. Onde estiver, Senhor, o demônio tentando tirar a atenção do teu povo, Pai, nós tomamos e repreendemos agora, Senhor. Meu Deus, que nesta noite toda distração, todo cansaço, toda preocupação, meu Pai, caia por terra no nome de Jesus. Senhor, que esta palavra entre e penetre, Senhor, o mais profundo dos corações. Senhor, que essa palavra possa trazer quebrantamento, mudança de vida, de atitude nesta noite. Senhor, quebranta-nos neste lugar. Tu és bem-vindo, Senhor. A casa é tua e o povo é teu. Fica conosco, Senhor. Amém. Você pode se assentar nesta noite. Irmãos, antes de chegar de fato aos versículos a qual eu já mencionei, a gente precisa entender e compreender quem era Lázaro, quem era Maria, quem era Marta, por que esse povo estava chorando. A Bíblia vai nos contar que essa família de irmãos, Lázaro, Marta e Maria, eles eram chegados, eram próximos a Jesus. Eles eram uma família que tinha muita proximidade com o Mestre. Quem é que não se lembra quem era Maria? Aquela que foi diante dos pés do Senhor e se derramou, enxugou os pés do Senhor com seus cabelos. Quem não se lembra de Marta? Marta era aquela que estava preocupada e afadigada com muitas coisas. E o Senhor, o próprio Cristo disse: você está muito preocupada, está muito afadigada com muitas coisas. Maria escolheu a boa parte, e essa não lhe será retirada. Irmãos, quando nós estamos lendo e vendo essa passagem, quando Jesus exorta Marta para o que de fato importa, muitas vezes nós queremos olhar com um olhar mais acusatório, mais julgador a Marta. Mas enquanto a nós, quantas vezes o Senhor está aqui, na casa dele, expondo uma palavra através dos seus servos, e nós estamos como Marta, a mente já está longe, as preocupações já estão tomando a nossa mente, o nosso coração, e o Senhor diz: a boa parte não lhe será tirada. E o que você escolhe hoje então? Só que então, irmãos, quando Marta é exortada, a Bíblia não vai nos mostrar Marta debatendo com o Senhor, Marta dizendo: Senhor, mas minha irmã não está fazendo nada, eu estou aqui. Não. Marta vai acatar aquilo que o Senhor está dizendo. Sabe por quê? Porque nos dias de hoje está muito difícil as pessoas aceitarem a exortação, a repreensão, sem querer debater. Muitos hoje não respeitam liderança, muitos hoje não respeitam autoridades eclesiásticas, e ainda vem com a desculpinha de que porque está tendo muita acepção. Irmãos, nesta noite, que nós possamos ser uma igreja sensata e aceita sim a exortação do Senhor, porque o Senhor exorta para trazer de novo para a presença, para perto. Porque quando o Senhor repreende os seus filhos, é porque alguma coisa está errada, é porque estamos saindo da direção que Ele requer que nós estejamos caminhando. E então, irmãos, com essa rápida introdução, a gente consegue perceber que essa família era comum Jesus habitar na casa deles.
Jesus tinha livre acesso para habitar na casa deles. Jesus tinha livre acesso para exortar aquele povo, aqueles irmãos. E o Senhor nos questiona nesta noite: eu estou tendo acesso para poder entrar na tua casa e te exortar? Eu estou tendo acesso para entrar na tua casa e falar o que está errado e o que está certo? O Senhor quer ter acesso a casas aqui nesta noite, porque muitos saíram da posição. E o Senhor está dizendo: não é tempo mais de ficar sentado esperando o pastor chegar e falar: meu filho, vamos. Não, é tempo de se posicionar, abrir a porta da tua casa e falar: Senhor, vem, Senhor, vem habitar. Senhor, se precisa corrigir, me corrige. Se preciso melhorar, mostra onde, Senhor. Aleluia. Meu Deus. Prosseguindo no texto, irmãos, a Bíblia então vai nos contar que chega a notícia a Jesus. Aquelas irmãs chegam e contam a notícia: mestre, aquele a quem tu amas está enfermo. Jesus vai dizer então: a enfermidade não é para a morte, mas é para que o nome do Filho de Deus seja glorificado. E então, depois de saber sobre a enfermidade de Lázaro, que ele estava adoentado, Jesus ainda se demora por 2 dias e ele estava em Betânia. Só que então o Senhor vai chegar nos seus discípulos que andavam com ele, que estavam com ele, porque discípulo não anda desgarrado, discípulo anda com o seu pastor. E aqueles discípulos estavam com o seu pastor, que era Jesus. E então Jesus vai chegar e vai dizer para eles: vamos voltar para a Judéia. Só que eles começaram a se perturbar. Os seus discípulos começaram a questionar: Senhor, mas ainda agora queriam te apedrejar e o Senhor quer voltar para a Judéia? E por que queriam apedrejar Jesus, diaconisa Joyce? No capítulo anterior, festa da dedicação, o Senhor, para resumir bem, o Senhor havia falado que ele e o Pai eram um só. E então aqueles fariseus, eles começaram a dizer que o Senhor estava blasfemando e queriam prendê-lo e apedrejá-lo. E era exatamente por isso que os seus discípulos estavam preocupados. Só que Jesus então vai dizer para eles: eu preciso ir lá, porque eu preciso acordar Lázaro. E eles achavam que Lázaro estava dormindo. Então o Senhor, ele vai e é mais claro e mais objetivo. Ele fala: Lázaro está morto. E ele precisava chegar aonde Lázaro estava. E a palavra do Senhor então vai nos dizer que eles vão. Eles vão aonde Lázaro estava. Eles chegam aonde aquela família estava. E os seus discípulos temerosos, com medo, preocupados. Mas o Senhor sabia o que eles estavam fazendo. Só que quando Jesus chega, irmãos, Lázaro já morreu. Só que lá no começo, o que Jesus havia falado? A enfermidade não era para a morte, mas agora Lázaro já morreu. E aí? Jesus mentiu? Jesus se enganou? Claro que não. O que a gente não consegue entender, irmãos, é que os propósitos e o cronograma dos céus é completamente diferente daquilo que a gente espera. O Senhor sabia exatamente o que aquela notícia significava para Marta e para Maria: o seu irmão está enfermo. Jesus não retornou quando elas bem pediram não. E quando ele retorna, Lázaro já morreu. Só que muitas pessoas estão questionando nos dias de hoje, falando: Senhor, mas o Senhor não falou que não iria morrer? Mas o Senhor não falou que iria curar? Mas o Senhor não falou que iria transformar? O Senhor não falou que iria abençoar, abrir a porta? E cadê, Senhor, que não aconteceu? O Senhor está respondendo a vidas aqui: meu filho, minha filha, a minha vontade é completamente diferente. Eu trabalho no tempo que quero, eu não devo explicações a ninguém, porque a minha vontade é boa, é perfeita e agradável. O Senhor não é um gênio, irmãos, da lâmpada, que a gente chega lá: Senhor, eu tenho 3 desejos e Ele concede. Não. Ele faz na hora dele, no momento dele, e na hora que você vai conseguir receber, na hora que eu vou conseguir receber aquilo que Ele tem para nós. Agora,
dois homens do Evangelho. E quem são esses homens, diaconisa Joyce? Lázaro e Zaqueu. Mas como assim, diaconisa? O que é que esses dois homens têm em comum? Primeiro, Lázaro e Zaqueu permitiram que o Senhor habitasse em seus lares. Segundo, os dois tiveram a sua vida impactadas por Jesus e jamais foram os mesmos. Mas como é que aconteceu? Quem era esse Zaqueu? O que é que ele tem a ver com a mensagem? Calma que eu já vou chegar lá. Zaqueu, a Bíblia vai nos contar que ele era um publicano, ele era um cobrador de impostos e ele era um homem rico. E os judeus odiavam aquele homem porque ele trabalhava para Roma. E ele cobrava, pelo que a Bíblia nos relata, dá a entender que ele cobrava além do que de fato as pessoas deviam pagar. E então os judeus viam aquele homem como um homem pecador, traidor, impuro. Tanto que as autoridades religiosas falavam, não façam contato com este homem. Então Zaqueu é um homem excluído. Só que Zaqueu, irmãos, ele vai ficar sabendo que Jesus está passando por Jericó. E Zaqueu, ele sente um desejo de ver Jesus. Só que a Bíblia vai nos contar que Zaqueu chega no lugar a qual Jesus estava e ele se depara com uma grande multidão. E ele olha aquela multidão. Zaqueu, ele não poderia, irmão, chegar e dar um tapinha no braço de alguém e falar, deixa eu passar aqui. Não, deixa eu passar só um pouquinho aqui. Não, Zaqueu não poderia falar isso, porque ele corre o risco de ser linchado por aquela multidão. E Zaqueu não poderia ficar no meio da multidão, porque ele era de baixa estatura, ele era um homem pequeno. Então o que Zaqueu vai fazer, irmãos? Zaqueu olha a multidão. E a Bíblia vai nos dizer, eu acho lindo, que ele vê a multidão diante dele, ele contorna a multidão, ele sobe na figueira brava, e ele espera o momento de ver o Senhor. Sabe o que Deus está dizendo para vidas aqui? Até quando a multidão vai te paralisar? Se você se deparar com a multidão, meu filho, se você se deparar com a multidão, minha filha, contorna a multidão, e se preciso, sobe na figueira brava. Se apareceu desse lado, contorna aqui. Se apareceu do outro, contorna, mas suba e veja o Senhor. Aleluia! Meu Deus! Zaqueu então sobe na figueira brava e aguarda o momento que Jesus vai passar e que ele verá o Mestre. A Bíblia então vai nos mostrar que Jesus passa. Jesus olha e ele se depara com o homem em cima de uma árvore. E Jesus vai dizer então, Zaqueu, desce, porque hoje me convém pousar em tua casa. Sabe o que o Senhor está dizendo para Zaqueus que estavam perdidos hoje aqui neste lugar? Ele está falando, ei meu filho, desce de volta, desce no que, diaconisa Joyce? Desce de volta na oração, Zaqueu. Desce de volta na leitura bíblica, Zaqueu. Desce de volta na consagração, Zaqueu. Ei, Zaqueu, volta para a minha presença hoje, Zaqueu. Oh, meu Deus! Porque hoje me convém pousar em tua casa, Zaqueu. Hoje o Senhor quer pousar em casa de pessoas que há muito tempo Ele já não pousa mais. Hoje Ele quer entrar em lares que estão destruídos, porque não tem mais a presença dEle lá, meu Deus. E então Zaqueu desce, igreja. Zaqueu olha para o Senhor e ele diz que ele viveria, ele daria metade dos seus bens aos pobres, e se ele tivesse defraudado alguém, ele devolveria quadruplicado. Apenas em poucas trocas, apenas uma conversa pequena, simples, mas Zaqueu sentiu uma necessidade de ser bom. Sabe por quê? Porque quando estamos perante Jesus, nós temos uma necessidade de sermos bons, porque o caráter de Jesus é santo, é irrepreensível, e quando olhamos para Ele que é santo, nós chegamos ao ponto
sido nosso pecado. E Zaqueu, irmãos, poderia até achar que ele quem provocou esse encontro, mas não foi. Porque a Bíblia vai nos dizer que Jesus disse: eu vim buscar e eu vim salvar aquilo que se havia perdido. E o que era que estava perdido, diaconisa? Era a vida de Zaqueu. A alma daquele homem estava correndo um risco. Porque se aquele homem, porventura, em algum momento da sua trajetória morresse, para onde é que estava indo a alma de Zaqueu? E agora eu cheguei no ponto onde o Senhor falou extremamente ao meu coração. Ele falou assim: filha, fala para a minha igreja, questiona a minha noiva, de acordo com as atitudes da minha noiva, para onde é que ela está levando a alma dela, minha filha? De acordo com nossas atitudes como noiva, para onde é que nós estamos levando as nossas almas, igreja? Para onde é que nós estamos indo? Porque não está perdido, igreja. Só quem está lá fora, a pior pessoa perdida, a pior situação é uma pessoa que está perdida na casa do Pai. Porque na casa do Pai tem pão, tem vida. Mas quando o filho desvia os olhos do Senhor, ele não consegue mais dar ouvidos à voz do Pai. Como assim, diaconisa? Eu vou contar algo que aconteceu comigo rapidamente. Irmãos, eu sempre fui de berço evangélico, cresci na igreja. E eu sempre fui uma criança que era muito quebrantada diante da presença do Senhor. Eu me lembro que eu gostava muito de ler os evangelhos quando eu era criança. Eu lembro que eu amava ler e passar tempo com Jesus. E eu ficava lá nas árvores da casa da minha avó, e eu lembro que eu ficava pregando para as árvores. Eu falava: um dia eu vou ser uma pregadora. Aí tinha dias que eu falava: não, não vou ser. E ficava nisso, mas eu sempre tinha um contato com o Senhor. Só que eu fui crescendo, irmãos. Cheguei naquela fase da pré-adolescência. E os meus olhos que estavam focados no meu pai começaram a desviar dele. E os meus olhos começaram a se voltar para mim mesma e para o mundo ao meu redor. E então as minhas expectativas começaram a ser em amizades, em minha família, porque eu queria que eles suprissem um vazio que eu sentia pelo fato de ter largado ao Senhor. E não, irmãos, eu não parei de ir para a igreja. Eu continuava indo, eu ia aos cultos, eu até cantava no conjunto, eu até estava, mas o meu coração estava completamente longe do Senhor. E chegou uma fase, irmãos, da minha vida que eu fiquei muito deprimida. Satanás investia muito na minha mente. E eu fiquei muito deprimida e eu não diagnosticava aquilo, eu não sabia o que eu estava sentindo. Mas eu sabia que era algo muito ruim e eu não conseguia sair daquilo. E foram passando o tempo, dias passando, então eu tomei uma decisão. Eu cheguei perante o Senhor e eu falei: Deus, hoje vai ser minha última noite. Hoje vai ser meu último culto. Acabou para mim. Eu não quero mais, eu não vou insistir. Acabou, Jesus, não tem mais esperança. Acabou. Eu fui para a igreja com minha mãe nesse dia. E eu lembro que o pastor, meu antigo pastor, ele estava pregando, os irmãos louvando aquela coisa maravilhosa da presença do Senhor. Mas eu não conseguia prestar atenção. Eu fiquei o culto inteiro maquinando como eu iria tirar minha vida. Irmãos, eu não era uma pessoa que não era conhecedora do Evangelho. Eu sabia que se uma pessoa se matasse, um suicida, ele acordaria no inferno. A alma dessa pessoa vai para o inferno. Não tem jeito, é a palavra. Só que o inimigo, ele me chegou a um ponto, irmãos, que eu me esqueci que a minha alma estava correndo um risco desse tamanho. Eu corri um risco de a minha alma estar hoje no inferno. Irmãos, o temor não é somente, meu Deus, eu vou estar no inferno. Mas esses dias eu pensando, o Senhor me fazendo lembrar, eu pensei: meu Deus, se eu tivesse cometido o que eu estava maquinando na minha mente naquela época, eu nunca mais poderia sentir a presença do meu Jesus. Eu nunca mais sentiria a paz que Jesus concede. Eu nunca mais sentiria o amor de Jesus, igreja. Você entende que há certas situações que você acha que não, mas a tua alma está correndo um risco.
desistir. Hoje o Senhor está nos chamando para um arrependimento genuíno. Não tem como ficar em cima do muro mais. É escolha, é céu ou é inferno. O que é que nós vamos escolher? Para onde é que nós estamos nos levando? De acordo com as nossas atitudes, irmãos. E agora correndo aqui na história, irmãos. Vamos retornar agora para Lázaro. O Senhor impactou a vida de Zaqueu e transformou a trajetória daquele homem. Salvou a alma daquele homem. E o que foi que Jesus fez na vida de Lázaro? A gente conhece a história. Lázaro foi o que? Ressuscitado. Lázaro já estava morto há 4 dias, já era de 4 dias, já estava no sepulcro. Quando Jesus chega, Marta vai em direção a Jesus e diz: Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas sei que se pedires ao Pai, o que pedires ao Pai, o Senhor concederá. E então, correndo o texto, irmãos, para que não prolongue muito. E então chegamos em um momento em que o Senhor vai mandar Marta e a Maria para chamá-la. Maria então, ela vai. Ela fica sabendo que Jesus queria falar com ela, então ela corre onde Jesus está. E ela vendo Jesus, ela se lança aos pés de Jesus. E ela fala a mesma frase que a sua irmã. Ela diz: Senhor, se estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. E então ela começa a chorar. E os judeus que estavam acompanhando começam a chorar junto com ela. E a Bíblia vai nos dizer então que o Senhor se perturba em espírito. Ou seja, o Senhor se compadece daquela situação em que Maria estava. O Senhor começa a se compadecer pelo sofrimento daquele povo. E sabe o que o Senhor manda dizer à noiva dele? Ei, pode ser que aquilo que você colocou nas mãos do Senhor não aconteceu, mas o Senhor não é alheio ao teu sofrimento. Ele está vendo onde você sofre. Ele sabe onde é que o teu calo aperta. E Ele está cuidando de tudo para você. Então confia no Senhor. Glória a Deus. E então, eles vão mostrar aonde é que Lázaro estava. Lázaro, irmãos, a Bíblia vai nos dizer que ele já estava no sepulcro. E aquele sepulcro era uma espécie de caverna. E que já tinha uma pedra na frente. Lázaro estava morto. E o Senhor falou comigo muito forte pela tarde. Ele disse assim: filha, tem muitos na minha casa que já estão mortos. Aí ainda estão querendo entrar dentro de cavernas, minha filha. E para piorar, ainda estão colocando a pedra que é para não sair. Mas hoje o Senhor está dizendo: ei, Lázaro, vem para fora. Ei, Lázaro, tira a pedra, Lázaro. Não importa se já é de 4 dias. Ei, irmão, não importa se era um publicano, cobrador de impostos, não importa se era um adúltero, um mentiroso, o que for, o Senhor está dizendo: vem para fora hoje. A tua alma corre um risco, e hoje eu vim para te salvar, meu filho, minha filha. Tem almas que estão gritando por socorro, aprisionadas pelo inferno, pelos demônios, e não conseguem nem sequer pedir ajuda, porque outrora eu estava assim, irmãos, oprimida pelas vozes de Satanás, e não conseguia pedir ajuda para a minha liderança, não conseguia pedir ajuda a ninguém. Mas como o Senhor disse para mim, Ele disse uma frase que me fez mudar a minha vida. Ele disse: filha, não desista. E Ele diz para vidas aqui: filha, filho, não desista. A tua alma tem valor. A tua alma tem valor. Ainda não está tudo perdido, não. O Senhor
Senhor não é invasor. Isso nós já estamos cansados de saber. Ele não vai invadir o nosso espaço pessoal. Então ele diz hoje: ei, meu filho, eu estou aqui hoje para encontrar novamente aquele que estava perdido. Se você estava perdido hoje, eu vim aqui te encontrar, meu filho. Então, irmãos, o Senhor chega diante do sepulcro, manda tirar a pedra. Lázaro vem para fora, envolto em faixas nos seus pés, nas suas mãos e um lenço no rosto. Esse era o estado dele. Mas quando ele escuta a voz de Jesus dizendo: Lázaro, vem para fora, aquela voz era inconfundível. Lázaro já estava morto há 4 dias. O processo da decomposição já estava ativa, meu irmão. Só que Lázaro escuta a voz de Jesus e a morte vai ter que bater em retirada. Porque não é a voz da diaconisa Joyce, não é a voz da missionária Natasha, não. É a voz de Jesus dizendo: Lázaro, vem pra fora. Ele está dizendo para Lázaro aqui: vem pra fora hoje, não é amanhã. Eu marquei este culto neste dia para resgatar vidas que estavam perdidas. E não se engane, não eram vidas perdidas que estavam lá fora, porque isso é muito óbvio, a gente sabe. Mas são aquelas vidas que estão perdidas na casa do Pai. Hoje o Senhor, Ele quer tratar com as vidas, com os filhos que estão na casa do Pai perdidos, igreja. Jesus, no versículo 35, a Bíblia diz que Ele chorou. E hoje, aqui nesta noite, o Espírito Santo de Deus, Ele está chorando por vidas, igreja. Isso é muito profundo. Nesta noite Ele está chorando por almas que estão perdidas e não conseguem pedir socorro. Mas a boa notícia veio. Hoje Ele veio ao teu resgate. Hoje Ele me trouxe aqui para te dizer: ainda há esperança. Ei, Lázaro, vem para fora hoje. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Deus de Para encerrar, irmãos, porque eu quero estar louvando e orando pela tua vida. Lázaro então sai. Lázaro então foi ressuscitado diante daquele povo, diante daquelas irmãs que choraram a sua morte. Lembra lá do começo, quando Jesus disse que a enfermidade não era para a morte, mas era para o nome do Filho de Deus ser glorificado. É porque muitas vezes a gente não entende o cronograma dos céus, os planos dos céus. Mas Deus está dizendo: ei, meu filho, continua caminhando, porque lá na frente você vai entender. Então, se está ferindo, se não era para a morte, mas morreu, não se preocupa não, porque o cronograma dos céus está andando. E enquanto o cronograma dos céus está andando, continua andando também. Ei, não é para ficar de cabeça baixada não, é para continuar caminhando. Está doendo aqui, Jesus, o ombro já está pesando desse lado, mas continua. É para caminhar. Nessa noite para a vida, continua caminhando. Se coloque de pé essa noite. Oh, aleluia.